eu vou ter que ir para o campo bem ordinário, sabe? Bem pragmático. E aí a gente vai ter que trabalhar nesse módulo assuntos que são desde o roteiro de elaboração de aula, né, o plano de trabalho, como que você recepciona um aluno, como que você faz o acolhimento, entrar nessa perspectiva de educativa, sabe? Então, aí a gente agora faz essa primeira parte da teoria que está pendente. Eu vou só abrir aqui o link. E aí, hoje é o dia que vocês têm para explorar essas questões que hoje e amanhã, para explorar perguntas sobre esse campo de ensino. E aí, sabe, a mente precisa deslocar para um espaço. Daí, eu acredito que vocês estejam todos em atividades que vieram durante a semana, correto? Várias coisas rolando. Daí tem faculdade, né? Aí você pensa, pô, mais demanda, vou conseguir o curso, como eu vou fazer para dar conta? Então, tem de agora para o último módulo, a gente tem que ler vários textos, entendeu? Então, para eu conseguir avançar e, digamos assim, dar qualidade para o tema, né, que é, de fato, formar vocês como bons professores, né? Então, aí eu preciso ser bem mais massivo, e maciço também, né? Firme, em relação a esses conteúdos. Vocês viram que eu botei na plataforma mais disciplinas? Alguém percebeu isso? Eu botei a disciplina de anatomia do yoga? Alguém chegou a ver? Ou não viu ainda? Então, dá uma olhada. Não, no modo do final do último módulo. Então, eu recomendo que vocês, porque a anatomia que a gente vai conseguir fazer, que vai rolar em janeiro, vai ser com o Biratã, não é o Dene. Eu não vou conseguir trazer o Dene. O Dene não tem agenda e o Dene, assim, está comprometido com muitos projetos. Então, para ele vir para cá, o investimento é muito alto. Então, é melhor que eu traga o Dene em outro, como eu já fiz em outros anos, aí a gente forma um grupo, e aí todo mundo combina e a gente fecha um valor para pagar, porque a hora do Dene bate quase R$ 500, a depender do que eu for pedir, entendeu? É de, tipo assim, no mínimo R$ 350 a hora dele, tipo, cortando cabeças, né? Se você pega 16 horas dele, mas é um cara, simplesmente é uma experiência, é uma vivência, então já é legal vocês estarem todos, assim, tipo, feito um upgrade, mas o conteúdo que está disponível na plataforma, os dois que eu coloquei, são conteúdos onde eu pedi para ele dividir em duas partes, então está lá em duas partes, 2020 e 2021, que vale muito a pena vocês assistirem, porque, enfim, vai preparar vocês muito bem para... E agora, recentemente, saiu estudo falando sobre... o Gabriel que mandou para a gente, o Gabriel que mandou para mim, sobre os cientistas chegaram o que é a energia verdadeira, a fonte de toda energia, como é que o ATP funciona. E aí vocês vão ver que a aula do Dani vai trabalhar exatamente a visão do sistema do yoga pela ideia de que prana, dentro do nosso corpo, é ATP. E aí o ciclo, desde o ATP até as funções neurológicas, até a nossa capacidade de concentração, os benefícios da meditação, enfim, todos esses temas são interessantes. Hein? Eu falei para vocês não conversarem entre vocês, mas vocês podem conversar comigo. Pô, tá bom, eu vou ficar aqui para conversar. Então eu vou conversar com você. Você veio comigo de carro conversando, né? Agora você tá caladinho, né? A gente conversa as coisas com as pessoas para elas usarem contra a gente, tá vendo? Nossa, gente, que eu tô com dificuldade de fazer esse negócio aqui abrir. É só esse slide que eu quero abrir. Não, 103. Vocês param de gorar a coisa aqui, hein?
Qual é o número que eu falei aí? Quem ouviu? 103, né? Nem ouviu. Ah, é verdade. Então, eu acho que depois que eu comecei a dormir menos, eu acho que eu tô lentão, sabe? Aí ontem eu peguei, cara, você acredita que eu parei o carro, entrei no Taguatinga Shopping, né? Pra comprar um cartucho de tinta, pra imprimir as coisas pra vocês. Aí parei o carro, saí, comprei um Burger King veg pra Mari, pá, e saí. Saí num local, tava o carro, mas eu achei que meu carro não tava ali. Eu não encontrei o carro ali naquela área. Daí eu dei a volta no Taguatinga só por fora, porque o menino falou, não. O menino falou, não, o cara da motinha. Por fora, foi mais rápido. Lógico que se ele tivesse achado se ele soubesse que meu carro estava ali, ele que não era mais rápido. Eu dei a volta, cara. Dei a volta no shopping inteiro e nada de encontrar o carro. Aí, sabe aquele momento onde você vai? Eu falei, pô, não vou lutar, não. Eu vou achar esse carro na boa. Não vou, não. Né, não? É, não. Ah, eu tinha que lembrar onde está o carro. Tinha nada. Aonde que eu tinha que lembrar? Ele que vem atrás de mim, não sou eu que. Foi ele que me perdeu, né? Até porque se eu não pegar ele, quem vai pegar ele? Só eu para pegar ele. Né? Bom, então tá. Bom, aqui a questão é a seguinte, né? Nossa conversa gira em torno de uma finalização lá daquele conteúdo anatômico mais voltado para a parte corporal, e onde eu não fiz a introdução a algumas temáticas, que aí a gente fez a parte do Hatha Yoga, depois Hatha Yoga avançado, a gente falou sobre linha média, a gente falou sobre pranayama, mudras, não, alguns desses temas a gente não mergulhou, como o caso de mudras, mas a gente falou que ele é um item, né? O drishti, a gente falou daquilo que compõe os apoios, lembram? Tudo que pode ser ferramenta, né? Tudo que está na caixinha de ferramenta para você oferecer dentro da sua aula, né? Aí ficou faltando a gente concluir, depois daquela nossa oficina corporal, o laboratório que a gente fez, o estudo sobre as faces, a postura e a tensibilidade. Bom, isso por quê? Porque a gente tem falado e insistido sobre o tema de matriz tensional, correto? Quando a gente fez as últimas aulas, eu fiquei ressaltando com vocês a questão de colocar o corpo numa posição e trazer o aluno para aquele código banda, né? A quantidade de engajamentos que eu proponho para o aluno no vocabulário, na educação, que eu vou dar para que ele atinja aquilo. Então, existe uma parte que é aquela ideia do que eu posso oferecer por uma ideia ordinária, ou seja, eleva o pé, né? Ou alguma coisa que eu posso trazer de um caráter menos ordinário, até por uma perspectiva mais sensorial. Então, perceba o pé, correto? Alguns comandos vão de encontro a questões mais ordinárias, mais fixas da posição, então fica mais fácil para você até conduzir a aula. Porém, na realidade, dito isso, ele é o elemento inicial. Você não começa, como a gente falou em outras vezes, viajando, né? Sente o pé que você vai elevar. Agora eleva o pé que você está elevando, ou algo assim. Na realidade, você pede para a pessoa fazer o trabalho de perceber o corpo muito mais pela ideia do manifesto, lembra? Manifestação, transcendência. A gente está alinhado nisso? Se hoje você for ensinar hoje se você for começar a ensinar, você vai trazer alguns elementos chaves para a sua base de ensino. Dentre elas é entender que o que a gente está propondo é um trânsito entre a experiência física e consciente do que está acontecendo e a experiência transcendente consciente, ou seja, eu entro e eu saio consciente do movimento. O que torna consciente esse movimento? O ato de eu respirar enquanto eu estou fazendo, consciente da respiração que eu estou realizando enquanto eu estou fazendo. Então, fica parecendo conversa de doidão, né?
Ninguém está fazendo isso, né? Tipo assim, a verdade é que não, né? Bem da verdade é que a gente não tem essa consciência é, da matriz tensional. É o grande desafio, eu acredito, até para os próprios educadores físicos, no sentido de que, mesmo que isso não seja dito, ou por essa perspectiva ou outra, o aluno, quando se lesiona, é porque geralmente ele está com algumas dessas regiões, ou mais fraca, ou exagerou, ou relaxou antes do devido momento. Ou não contraiu no momento que deveria ter contraído para fazer, por exemplo, uma elevação de peso. Nem preparando aquela coisa de fica menos ambicioso do resultado e mais da experiência, né? Correto? E aí, a situação que vai acontecer com o seu aluno de yoga é que ele vai chegar com o mesmo perfil. O perfil de uma figura que está como a gente está no dia a dia, desconectado. E essa desconexão não é pejorativa, desconectado, entendeu? Ou dizer que não é um desequilíbrio, na realidade é uma condição muito mais orgânica do que a gente possa imaginar, porque quantas vezes na natureza os animais também estão distraídos, não é verdade? E não é aquela sensação assim, as pessoas pensam que, tipo assim, rola duas coisas engraçadas. No primeiro momento era aquela tendência de achar que o orientalismo era tudo de bom. As pessoas diziam nas décadas anteriores, não, porque no Oriente, não, porque no Oriente. Isso caiu por terra com vários livros já. Não tem esse romance, eu vou para o Oriente, vou encontrar algo incrível. Na verdade, isso foi a forma de um grupo de pessoas de venderem alguma coisa que para a gente era novo. Então, para a gente, se é novo, se alguém vem dizendo que é bom, a gente compra. Se dissesse a verdade sobre o Oriente, a gente não teria comprado. Né? Isso ocorre também com a questão corporal. Do mesmo jeito, então, tipo assim, a gente lança a ideia do corpo a uma supremacia, né, e não percebe o corpo numa dimensão mais global. Só que para esse global acontecer, eu preciso trazer elementos muito simplistas, muito comuns, entende? De muito fácil acesso, de muito e aí vai para uma ideia, talvez às vezes até a complexidade dos termos sânscrito assusta o professor de yoga, mas também assusta o aluno. É provável que assuste algum indiano também, que não saiba sânscrito, como é bem mais comum do que a gente possa imaginar, entendeu? Lá. Então, na realidade, aí a perspectiva eu preciso conduzir o meu aluno de uma posição, lembro, de eu limitado para um eu ilimitado. Nossa, que ambicioso. Não, nem é tanto. Na realidade, é só uma experiência momentânea, ainda que talvez alguns lugares possam te propor uma possibilidade de que isso aconteça sempre. Você sempre vai conseguir isso aqui, né? Mas não é bem assim, né? Se fosse assim, né? Não tava fácil. E aí, então, transitar do eu limitado para o eu ilimitado já é um tanto de posição de medicalização do yoga. Entende? Por outro lado, tipo assim, é como se eu dissesse para você, bom, você chegou aqui e você não está bem. Entendeu? Você está fazendo yoga porque você não está bem. E é muito mais. Isso ocorre, não é por acaso também. Predomina, lógico, pessoas que vêm a estudo de yoga e, como a gente já brincou, ninguém bate dizendo: olha, eu estou ótimo, vim aqui para melhorar, para ficar ainda mais legal. Não, então vem com dor de ombro, com dor de coluna. E é essa posição que predomina na figura que vem para o yoga. Então, por isso que é difícil não medicalizar o yoga. Compreende? Que o yoga ainda não é enxergado como um caminho, uma visão. A pessoa ainda enxerga o yoga, tipo, opa, uma pedrada, foi o yoga que me tacou uma pedra, entendeu? Tipo assim, vindo de um anúncio, vindo de uma revista, vindo de uma menina que aparece no Instagram com todo um estereótipo de beleza e simbologia, seja qualquer o biotipo, qualquer forma, o cabelo, o desenho, a tatuagem, o style que a pessoa venha a ter, o lifestyle por detrás daquele esquema que eu estou propondo, sacou? Que você vem aqui para o seu eu limitado, ficar ilimitado como o meu é ilimitado, pensa como eu. Entende? Qual é a venda do yoga, né? Na merchandising? É essa. Quer se sentir melhor? Você está se sentindo ansiosa? Pô, vem pro yoga. Quer se sentir bonita? Quer se sentir mais empoderado? Quer estar melhor na cama com seu namorado, com a sua namorada? Isso é um apelo nos Estados Unidos. A maior parte, hoje, os estudos mostram que a maior parte dos anúncios de yoga americanos enfatizam questões sexuais. Você joga na internet yoga pants, né? Assim, roupas de yoga, você vai ver bundas, muitas bundas. Isso é só bundas, né? Mas com as roupas em cima e com a imagem e com a demanda e a oferta, gira um mercado, né? Foi um pouco por hot yoga lá, né?
Eu acho que sim, do Bikram, mas eu acho que não, ele não tem esse poder todo, não. Na realidade, o grande lance é o corpo, cara. O corpo é maravilhoso. Bota um corpo pelado aqui agora. Pá! Todo mundo olha pro corpo. Eu vou falar assim, ó, vou botar um corpo pelado aqui, é para vocês olharem e falar. Esses vão ficar sacanagem, velho. Quanto tempo você resiste de costa com um corpo nu? Essa é a pergunta. Entendeu? Quanto tempo, Fabiano, você resiste com um corpo nu? Se for o Hilbert, se for o Hilbert, eu perco a parada, né? Se for o Rodrigo Hilbert, eu perco a brincadeira, eu olho mesmo. Já perdi, né? É mais ou menos isso. Então, tipo assim, o corpo é o corpo. Então, o corpo no yoga ganha esse status, sacou? Porque é um corpo bonito, um corpo interessante, um corpo saudável. Não só saudável por fora, olha o que ela fala. Pô, ela fala coisas de energia. Entende? É, cara. É mais profundo. Não é só o corpo, porque atrás daquilo já vem mais coisa. É tipo assim, o yoga é uma miração, tá ligado? Você passa naquele tanto de... Sacou? Tipo assim, até que a pessoa chegue onde ela quer chegar, ou a gente chega e diz que quer chegar no yoga, você passa por muito tempo nessa miração de entra num bloquinho aqui, você entra numa fechadurazinha. Nossa, Ecomete, tapete da Ecomete, coisas da Ecomete, produtos da Ecomete, roupas da... Num buraquinho que você entrou de vestuário, você viu um trenzinho ali. Aí você fecha, contrai a parada, vai para o outro, vai para os props, vai para, como eu brinquei, vai para os corpos fortes tatuados, vai para os corpos fortes sem tatuagem, vai para a galera do circo que veio para o yoga, vai para a galera do balé que veio para o yoga, vai para a galera do Kram. Então, tipo assim, é tantos mundos paralelos dentro do yoga que só você vai na tela. Artes marciais, a galera do jiu-jitsu, do Oz Yoga, acrobacia. Tudo é yoga. Olha que louco. Então, tipo assim, olha o nível de contemporaneização. Então, tipo assim, o corpo ganhando um status que ele não tinha. Talvez poucas modalidades, cabe até um estudo sobre isso, porque já tem estudos acadêmicos mais sobre essa questão do corpo. O status que o yoga dá ao corpo é um status que tipo assim, qualquer possibilidade do estou fazendo bem alguma coisa, cabe no yoga, sabe? Tipo assim, então tem muito método. Muitos métodos. Quem conhece o menino do sul, Kaiute? Alguém já viu o Kaiute? Kaiute Yoga? Francisco? Acho que é Francisco o nome dele, Francisco Kaiute. Tem um cara no sul, Kaiute, né? Tem um cara que, por exemplo, é um brasileiro que criou um próprio método. Ah, se você entra lá na página dele, está escrito mais de 20 anos. Onde é que ele estava? Estava lá, na cidade dele, cara, trabalhando na cidade dele, sacou? Não entende? Ou outros, muitos que estão aí fazendo trabalhos muito legais. O Marcos Rojo, enfim, vários nomes no Brasil que estão fazendo. Você fez alguma coisa com o Marcos Rojo, não fez? Como foi? Foi bom? Você fez na montanha, foi? Foi com o filho? Foi com o filho. E aí? Ele é legal, né? Ele é bem tranquilo, né? Então, tem muita gente legal aí. Bom, então voltando para o nosso tema aqui, que é a questão das faces, das posturas e a tensibilidade, como eu posso oferecer a melhor experiência corporal, né? Não assim, num sentido meio de vendas, não. Tipo assim, o que eu poderia oferecer no sentido que é amplo a informação. A pessoa, quando começa a entrar no prédio, ela poderia ter muito mais experiências interessantes sobre a perspectiva de estética. Sobre a perspectiva motora, não. Eu posso botar, tipo assim, decorar tudo até lá embaixo. É tudo muito visual, correto? Isso é pouco motor. Pouco motor. Mas se a pessoa fecha os olhos e desce até lá embaixo, aqui pode estar, tipo assim, com teia de aranha, mas você bota uma venda nela, para ela tanto faz, se está pintado ou não. A experiência motora dela é só uma, entendeu? No sentido de unicidade, de presença em si mesma, compreende? No sensorial dela, na visão, na audição, no tato, na experiência motora. Ou seja, boa parte do que a gente aprende em um nível corporal muito escuro, muito isolado, muito fechado. Isso é a praxia básica de cognição. Sacou? Você nasce e aprende a andar, inclusive sem enxergar as coisas pela ideia de estética. Como um neném virar e falar, não vou andar aqui não, porque aqui tá sujo. Entendeu? Vamos dizer.
uma criança. Não, aqui não só ando no porcelanato, não, só ando em terra. A criança, a experiência corporal dela independe da estética, do formato, vai andar no chão. Se tiver grama, é grama. Se tiver asfalto, é asfalto. Se a casa dela for feita de espinho, é capaz dela adquirir couraças, estruturas na pele para ela conseguir conviver com aquelas restrições ali. Entende? Então, a experiência motora, a experiência sensorial, ela é garantida para você. Então, a primeira afirmação nisso é, para o conceito de mecânica de manifestação e transcendência, você pode confiar na biomecânica, entendeu? Tipo assim, o conceito é honre a biomecânica. Lembra do conceito lá do workshop, né? Honre a biomecânica. Sabe? Como é que você honra a biomecânica? Acreditando nela. Nela, o sujeito, né? O outro. Não nela, ela, mítico. A biomecânica. Caraca. Não. Biomecânica ali. O corpo da Pampa. O corpo da Ellen, o corpo, entendeu? Da Camila. Então, aí é a confiança no aluno, onde você. Aí que entra a confiança e sustentação para o processo de instrução, ou mesmo do toque, ou mesmo da particularização daquele menino, daquela menina, daquele corpo, sacou? Tem muita coisa escondida aí. Tipo assim, o corpo do outro nesse espaço é um universo de muita investigação, e você pode trazer muitas coisas para que ele perceba essa manifestação. E aí essa manifestação é basicamente, tipo assim, conseguir auxiliar, colaborar com a autonomia das ações, né? Vamos dizer assim, em vez de viajar, né? As ações de contração. Onde contrai? Onde relaxa? Onde eu solto? Onde eu abro? Onde eu giro? Sacou? Beleza. Tudo isso vai estar associado a essa ideia. Então, as fáscias aí é um desenho. Eu queria deixar um pouco maior, né? Deixa eu ver se eu consigo. As fáscias é como um envelope de tecido conjuntivo, é uma película que reveste todos os nossos músculos. Imagina que se nós estivéssemos amarrados por um sistema de cordas, inclusive, aproveitando a Isabela, se vocês quiserem pegar as mantas, ó, vocês podem ficar à vontade para ter conforto, tá? Bolster, enfim. Na formação do nosso embrionária, em determinado momento do nosso processo celular, há um tecido que permeia todos os tecidos. Esse tecido se chama tecido conectivo, que no nosso país ele é convencional chamado de tecido conjuntivo, né? Mas tudo isso é tecido conjuntivo, é de modo que isso está amarrado, né, entre pontos, criando uma grande rede de conexão entre esses tecidos. E aí já foi feito estudos, e vocês encontram até na internet, desidratações, né, de músculos e deixando apenas as fáscias, só a estrutura, e o corpo é mantido depois de uma taxidermia própria, né, uma colagem um registramento dessas fáscias, o corpo humano fica de pé, entendeu? Sem os músculos e sem os ossos, porque isso também, no passado, nas escolas de educação física, nas escolas de movimento, isso durante muitos anos, na cinesiologia, era tipo assim, o corpo é osso, o movimento nasce do músculo, mas é porque tem uma estrutura forte, óssea, então ele olhava e pensava, o que sustenta essa estrutura forte, rígida, entendeu? Com o passar do tempo, começaram a estudar e encontrar essas faces, esse tecido muito fino que reveste, formando uma estrutura de rede. E aí, esses estudos vêm da década de 90, 80, 90, e foi se aprofundando, em especial com um autor que chama Thomas... Não me recordo o nome, mas a gente lembra. O nome do livro é Trilhos Anatômicos, que é a base de toda a galera que estuda, que mergulha mais nisso aqui. A galera que no yoga, às vezes, vende um curso de face inteiro para dizer, em síntese, o que a gente vai conversar em 1 hora, mas aí você pode aumentar esses graus de complexidade, né? Então, na posturologia, a gente tem uma estrutura, uma harmonia corporal na estrutura humana, sacou? Por isso que eu falei de honrar a biomecânica. Não precisa ensinar ninguém a andar, cara. A não ser que a pessoa precise, entendeu? Sabe para mim aí, Vince? Obrigado, meu irmão. Tipo assim, você não precisa ensinar muita coisa, sabe? O sistema biomecânico, ele tem autonomia. E essa autonomia fala de uma organicidade muito maior do que a sua ideia de estar consciente dela. Compreende essa afirmação? Você não precisa estar consciente do movimento para que ele aconteça. É bem isso. Vamos dizer, se o fosse, pessoas com vários processos cerebrais, vários outros processos de caráter de deficiência neurológica,
não encontraria dentro da sua capacidade motora a praxia, a própria praxia, né? A autopraxia. Ou seja, a vida honra a biomecânica de cada um, entendeu? Mais ou menos assim. A pessoa anda como pode, ela dança como pode, ela senta como pode. Pode melhorar? Em muitos aspectos, sim, pode melhorar por habilidade, por refinamento e por aí vai. Então, por excelência, essa é a base humana, e essa função bípede tem como base essa estrutura, uma triangulação, né? Dá uma olhadinha no pé aí, que eu quero que vocês percebam, né? Aqui. É. Então, eu quero falar sobre a triangulação do calcanhar, né? Da ponta do dedão e do dedinho. Porque se você tem uma postura correta, e esse correta está associado, então, à biomecânica que você... Oi, Fernanda. Que você quer honrar, essa biomecânica que você quer honrar parte lá do início, sacou? Lá da base, lá do pé. Então, se os pés não estão estruturados, não tem face estruturada, não tem postura estruturada, não tem nada estruturado, não tem, porque é como se você tirasse a base do prédio, ou base de uma antena, ou qualquer coisa que você tenha elevado, verticalizado, você retirasse a base. Quer dizer, toda hora que a gente muda de base, a gente leva o nosso corpo com um desafio. Isso pode parecer a coisa mais chula, porque a gente faz isso lá nos primeiros anos de vida, tem alguém ajudando a gente nem valoriza. Depois, mais velho, a gente até pensa assim, que o nosso pai e nossa mãe fez pouco pela gente, mas no final das contas, quando a gente está com o neném, por exemplo, agora, aí você fala, cara, se com 50 anos essa pessoa falar para mim que eu não ajudei ela, hein? Que sacana, né, velho? E com 60, né? E com 20. Porque, na realidade, tá eu aqui o dia inteiro, cara. Essa criança, né? Entendeu? Botando, fazendo... Quer dizer, então, tipo assim, a dependência motora, o cuidado parental precisa ser tão profundo para um ser humano, entende? Senão ele não consegue, cara. Realmente ele depende muito do ambiente. Então, nesse sentido motor, nesse sentido físico também, porque ao enxergar o outro andando, ao ter o auxílio da mão, né? Da função do dedinho, enfim. Então, essa triangulação, basicamente a gente enxergar que há uma triangulação, há um eixo central no pé, tá vendo esse eixo central aqui, ó, que tá tracejado, passa no centro do calcanhar, certo? E se encontra, né, no centro entre o dedão e o dedinho, né, na base praticamente do dedo, do segundo dedo, né? Estão vendo o segundo dedo? Segundo dedo, o alinhamento e esse entendimento de que esse eixo de gravidade, nós humanos flutuamos sobre o nosso pé, compreende? Porque a gente aperta o chão para subir e a gravidade puxa o nosso corpo todo. Então, se a ação da gravidade não escolhe a altura, eu posso subir, digamos, um prédio de 20 metros e a gravidade é a mesma, correto? Quer dizer que, então, a gravidade sobre a minha cabeça é a mesma sobre meus ombros, que é a mesma sobre os meus quadris, que é a mesma sobre os meus joelhos e sobre os meus pés. Então, a força que está sendo exercida nessa verticalização, ela é uma força de suspensão, entende? E tanto que quando amolece, a queda é certa, né? No desmaio ou em pluft. E é uma soltura. Ou seja, o que leva nós a flutuarmos no solo? É a gravidade. Mas o que faz a gente conseguir flutuar sobre os pés? As fáscias. A tensão que a gente conseguiu acumular dinâmica, não a tensão rígida. Porque senão a gente teria uma antena, né? Seria uma árvore. A árvore tem uma tensão rígida, mas ainda assim ela trabalha dentro da tensibilidade com o tecido dela, né? Enfim, mas nós humanos temos uma zona de tensão que fica o tempo todo transitando entre relaxa, tensione, relaxa, tensione, relaxa, tensione. É elétrico, né? É elétrico. Espasmando o tempo todo. É um controle, é como se o nosso sistema nervoso fosse a essência dele fosse espasmo, fosse jogar impulsos elétricos. Tanto que, então, você vai perceber isso nas doenças neurológicas, que dão espasmo, que o corpo não consegue e solta isso do campo autônomo, libera isso no campo, no campo cognitivo e a pessoa manifesta um espasmo. Mas fora desse local, basicamente esse espasmo começa lá no ventre, né? Na pulsação do coração. O primeiro espasmo é o coração, né? Então, esse espasmo cardíaco leva todas as células do corpo a responder ao espasmo inicial, né? Aos impulsos elétricos. Esses impulsos elétricos estão o tempo todo
pulsando no seu corpo, e você está flutuando, mas essa flutuação ocorre por quê? Porque tem uma ação da gravidade, mas por quê? Porque tem um sujeito, uma ação, vamos dizer assim, um agente que aciona a ação. Se ela é autônoma, como que eu faço para conduzir o meu aluno para que ele perceba o que eu estou falando quando eu estou dando o ajuste? Afinal, é autônomo. Ele está confiando na biomecânica dele, ele se garante. Qual aluno que você chega na aula e fala assim, não, isso eu não consigo fazer? Você fala o quê? Ficar em pé. Faz Tadassa, né? A pessoa fala, não consigo. Tadassa, né? Tá muito difícil. Entendeu? Não, tipo, ele honra a biomecânica. O sujeito é nesse cara que eu tenho que atingir a flecha. Movimento, né? Assim, quando você pergunta qual a origem do movimento? A origem do movimento é do movimento. Você já nasce sob o movimento. Já se movimenta. Né? Você respira, já é movimento do pulmão, é movimento do tórax, do tronco. Né? Sim. Então, eu acho que o movimento é natural. Por isso que a gente já vai ter essas... Porque eu vejo assim, a face nada mais é que conexões. São conexões do corpo com o todo, onde você toca, o que toca em você. É aquilo que, tipo, por isso que eu estou falando que mantém a gente firme, porque o tempo todo está em... Tá percebendo tudo, isso, para todos os lados. Já eu fiquei pensando, e a planta tem flexibilidade? Porque eu acho que o que a gente fica em pé é porque a força da gravidade não é tão grande, porque se fosse muito grande a gente não existiria. E daí eu tô... Tudo tem, tudo gira. Na engenharia, eles precisam calcular os campos tensionais. Aí a gente, inclusive quando a gente avançar aqui, você vai ver que tem determinadas geodésias que são feitas dentro de campos tensionais, a tensegridade. E por incrível que pareça, esse termo ele choca em dois lugares. O primeiro, na arquitetura, nas primeiras engenharias, a ideia de, poxa, como eu posso integrar as tensões para que uma estrutura inteira fique armada, às vezes, em cima de um único ponto. Né? Tem um casal de chinês que ficou muito famoso no mundo, não sei se vocês já viram na mídia, que eles equilibram juntos uma TV em cima de um garfo. Vocês já viram isso? Já viu? Eles ficaram muito famosos. Eles pegam, tipo assim, uma geladeira inteira, pegam uma escova de dente, tá ligado? E bota a parada em cima. Eles criando as zonas de tensão. Então, é isso aí. É bem interessante. E você sabe, né, que quando a gente sai da zona de gravitacional e entra na estratosfera, né, a gravidade não exercendo mais, dilata, né, os nossos tendões. E aí a falta da gravidade pode fazer com que uma coluna humana cresça até 1 centímetro da gravidade no espaço. Então você vê que não é tão forte mesmo, porque se fosse forte, né, você vê também que comprime, mas deixa a gente ainda livre dentro de uma folga, né? Isso é muito doido, né, cara, você pensar bem, porque até por isso que é tão importante, quando a gente for falar mais para frente sobre as posturas de estabilização, sacou? Que, na realidade, as aulas de ouro ficam todas presas assimétricas, vamos fazer as posturas mais difíceis, né? E o que acontece? Se você está procurando equilíbrio, você tem que fazer coisas assimétricas, sacou? Ó, que doido. Aí você fica no Pincha-Mehoraça, né? A gente fica devorando a domuca, devorando prancha, devorando aquelas... Mas é muito do mesmo, entendeu? Difícil é ficar com a mão e a outra pé fora do lugar. Difícil é criar zonas de desafio de estabilização. A postura da árvore talvez seja mais saudável para uma pessoa mais velha do que ela fazer uma inversão. Compreende? Se ela conseguir ficar no eixo de equilíbrio sobre uma perna, ou da outra perna, os trilhos tensionais vão ser mais saudáveis para ela do que, inclusive, ela inverter. Talvez inverter seja melhor para ela inverter na parede, com um apoio, com uma cadeira, no sofá, entendeu? Ver TV de cabeça, com as pernas para cima no sofá, a cabeça solta, né? Gira a TV, deve dar para girar a TV. Inclusive, o teste unipodal é um teste de referência muito para eles. Ficar aí pé, uma perna só, aí conta e testa, né? E aí tem uma tabela de referência. Eu penso assim, que se você trabalhar, o que mais se perde, né? Se perde a conexão, então se você trabalha ela volta. Ela volta. Essa informação é importante. A gente já deve ter falado disso, mas com a evolução do sistema nervoso, ele para, né, na altura do mamilo, correto? Lembra disso? E aí ele
talvez ali 4, 5, 6 anos, ele já para ali. Aí essa informação chega até a medula óssea, mas não vai até o córtex. Então as informações, depois que a gente ficou bípede, depois que a gente ganhou a habilidade de transformar as patas dianteiras em ferramenta, porque isso aqui é como se fosse uma ferramenta para o cérebro, o córtex cerebral fica preso às mãos, sacou? Então, com o passar do tempo, está na altura do mamilo, né? A pessoa vai envelhecendo, né? Toma muito café, fuma seu cigarrinho, curte suas farras, o pulmãozinho e a medula óssea vai dando um estreitamento nesses vasos, né? Quem tem problema de circulação, quem come... vocês vão ver, problema cardíaco, hipertenso, não sei o quê. Essas pessoas, numa determinada idade, sacou? Elas têm dificuldade motora, entendeu? Então, elas vão precisar resgatar os ensaios motores básicos, subir de escada, levantar o pé além, tipo assim, a perna sobe o joelho na linha do quadril. Porque senão o que acontece? Ela tropeça. Ela tropeça e o que acontece? Ela cai, e quando ela cai, o corpo não tem mais condição, ela vai e se machuca. Tudo porque tropeça, tudo porque arrasta o pé. Não, fora do bom sentido. Arrasta pé, entendeu? Enfim. Então, o pé é a primeira estrutura podal que você vai ter. Se eu encontrar você com 80 anos, você tiver com o pé arrastando, eu vou perguntar, lógico, você teve algum acidente? Tá tudo bem? Aí você vai falar, o que foi? Eu vou falar, não, tô perguntando isso porque você tá arrastando o pé. Aí você vai falar, ah, Jonathan, eu vou arrastar não, pode levantar essa perna agora, a gente vai fazer aula de yoga aqui na rua. Entendeu? Mão no ombro e vamos fazer aqui. É só isso que a gente vai ter que trabalhar no sentido mais básico e daqui a pouco no sentido mais complexo, um infinito de coisas. Mas veja que é essa estrutura que permite o arranjo vertebral das curvaturas da coluna. Entendeu? Então, se você tira esse pé desse eixo de triangulação aqui, pode crer? Você altera a posição da sua coluna. Seja ele para dentro, seja ele para fora. Seja ele aberto, seja ele fechado. Há uma posturologia no corpo humano. Quando as pessoas discutem isso no yoga sobre os pés ficar perto, os pés ficar distante, né? Eu falo, bom, eu sigo a posturologia, eu sigo a cinesiologia. Não sei quem inventou qualquer coisa disso. Eu sei que existe... Como eu sei que o corpo no yoga não foi o yoga que inventou, como o yoga está até absorvendo esse corpo contemporaneizado, cabe o yoga se abrir, né? Isso não diminui o yoga, não é não? Quem concorda? Tem um exercício que eu acho que a galera do IFB faz, que a gente fazia bastante quando eu estava estudando dança, que era imitar a posição dos pés de cada pessoa, a gente caminhava, a gente primeiro, assim, cara. E aí... Esse é um exercício super legal, verdade. Cada pessoa tem uma postura totalmente diferente, e a gente vê como que vai... É bem legal, eu já fiz isso aí no teatro. Você imita o andar de cada pessoa, assim, aí você vai realmente vai visualizar Aula de psicomotricidade, aula de contato, a galera faz isso dinâmica, né? O que é legal aí também é você explorar mudanças na sua pisada. Você vê como que explorar mudanças na sua pisada mesmo. A dica para você como praticante é que você realmente improvise situações de desafio tensional para reconhecer o seu espaço e começar a construir uma harmonia postural no seu pé ou no seu aluno. Então, você precisa fazer explorações somáticas, ou seja, mudar as posições de caminhada, explorar, por exemplo, inverter os chinelos ao pé direito no pé esquerdo, o esquerdo no direito, sacou? Pegar o tênis do companheiro, da companheira, inverter, ficar, entendeu? Andar em cima de pedra, andar em cima de meio fio, sacou? Andar em cima da latinha, né? Andar em posição equina, né? Só na ponta do pé, só no calcanhar. E como é que você faz isso com o aluno? Na prática, na aula de yoga, explora isso com ele, entendeu? Explora nas suas aulas somáticas, que você vai ter, tipo assim, pela frente, agora você tem, né, desse fim de semana, enfim, até você sair da nave, você tem muito tempo, né? Então você tem muita opção para explorar, né? Colocar em prática várias técnicas. Então, o yoga não diminui em nada quando você tira ele daquele espaço de uma caixinha de práticas corporais iguais.
tá? Você pode dinamizar muito, beleza? Avançando, hein? Considerações? Então, a postura normal, o eixo vertical passa pelo vértex, pela apófise odontoide de C2, pelo corpo vertebral da terceira vértebra lombar e se projeta no solo 30 milímetros posterior ao centro do polígono de sustentação equidistante dos dois pés. Vamos voltar lá para ver? Está exatamente sinalizando esse ponto na cervical, C2, certo? Na lombar, né? E a sua capacidade de entender que esse eixo está sob o calcanhar. Nós, humanos, colocamos calcanhares no chão. Nenhum outro animal na Terra bota calcanhar no chão. E eu já expliquei também que a gente só coloca o calcanhar no chão para manter o tronco elevado. E quem mantém o tronco elevado? O glúteo. Oh, viva a bunda. A bunda, a gente brinca e fala, cara, a bunda, sem a bunda, nós não estaríamos em pé. Isso não é para parecer legal, isso é para parecer muito legal, cara. Tá entendendo? Nenhum animal, que animal que sai da natureza que tem glúteo? Gorila. Já viram a bunda de gorila? Bundão, mas ele fica em pé. Por isso que ele consegue. Só que ele vai em pé e ele aperta as bordas, né? Ele não aperta o calcanhar inteiro, o eixo central. Ele vai tipo um patotinho assim. Já viram? Né? Brincadeira. E com as perninhas curvadinhas. Entendeu? Para ele conseguir manter tudo em pé, nós apertamos o calcanhar no chão e sufocamos a virilha. Quando a gente sufocou a virilha, o que aconteceu com o nosso genital? Foi para frente. Foi para frente. A vulva, você olha uma vulva, você olha um pênis. Olha nos animais, você já viu alguma vulva de primata? Você não vê porque ela está dentro da virilha. Ela está escondida. Está guardada. E o pênis está ali guardadinho, não fica aparecendo. Entendeu? E aí a dobra da virilha sufoca e aí a gente pega, aperta, o órgão genital aparece à frente e o corpo fica estruturado. Então quem segura esse corpo verticalizado são os glúteos, porque ele equilibra lá atrás. Eu aperto o calcanhar no chão, o glúteo contrai, a coluna não cai. Certo? Aí eu ando para frente, piso a ponta do pé, aperto o calcanhar de novo, o glúteo contrai, eu mantenho o meu eixo elevado e continuo a marcha humana. Entendeu? Caminhando. Toda vez que você dá uma pisada no chão, se você segurar o bumbum, você vai sentir o glúteo contraindo. Como uma sustentação, sacou? Bom, então, vê que o eixo passa em cima da linha do glúteo, né? Da estrutura. Bom, os planos escapular e glúteo são alinhados. No adulto, a flecha lombar deve ser de 4 a 6 milímetros em torno de 3 dedos e flecha cervical de 6 a 8 centímetros. Flecha. Esse espaço aqui, entre esse ponto e atrás, certo? 4, entendeu? 3 centímetros. Quando isso se acentua demais, a postura está fora dos eixos. Entendeu? Por isso que a pessoa fala, sua postura está fora dos eixos. Por que você está falando assim comigo? Não é nada pejorativo. É só uma questão motora. É morfológico. Depois a gente vai para cá, ó, encosta na parede, a lombar não chega. Às vezes tem um lombar de gente que você fala, encosta, aí você passa ainda os dedinhos e passa atrás. E tem aquela lombar que já cola logo, que não tem aquele arredondamentozinho. Entendeu? Vários corpos em cima dessa tentativa de manter esse eixo em equilíbrio. Dentro do cóccix. Opa, bumbum contrai, bumbum dentro, entra, sai. E, por exemplo, atualmente, como eu seguro o neném, sabe o que eu faço? Isso aqui o tempo todo, jogando o quadril para frente. Sacou? É lógico que vai dar uma protusão daqui a pouco. Mas, graças a Deus, é só uma. Vai durar só um ano, daqui a pouco tá andando. Né? Quem tem 3, 4, 5, fica como com a coluna? Detonada, né? Toda trabalhada. Bom, então as posturas patológicas. Posturas patológicas têm correlações com os captadores posturais. Os 3 captadores posturais, olhos, né, os defeitos de convergência ocular, né, os pés, né, o tipo de pé, o tipo de pisada e o aparelho manducatório. Quando a gente fala de aparelho manducatório, a gente está falando de maxilar, da língua, da estrutura do esôfago, né, dessa estrutura da mastigação, da deglutição, do engolir, do cuspir, do assoviar, do falar,
tudo que vem, quase todos os nossos aspectos emocionais tem correlação linguística. E toda a nossa tentativa de comunicar, toda a tentativa do sujeito de comunicar aquilo que está acontecendo dentro do corpo sensorial vai através da fala. E a fala exige um aparelho manducatório. E o aparelho manducatório fica o tempo todo interagindo. Então, é capaz da pessoa mudar a postura só para dizer, Pamela, eu tô magoado. Ou mudar a postura para dizer, Pamela, eu tô com raiva. Entendeu? Ou você já viu alguém, Pamela, eu tô muito triste. Olha, que tristeza. Não, ninguém fala assim. Ou seja, há uma correlação entre comportamento, contração, sacou? Expansão, tensionamento, relaxamento, aparelho manducatório, ponto de vista, o olhar, a posição que eu me curvo, a posição que eu me abro, a posição que eu aperto o pé, o jeito com que eu me desloco com o corpo é uma coisa. Quando eu estou X, quando eu estou assado. Então, tipo assim, o corpo, ele é extremamente dinâmico. E a biomecânica é extremamente influenciada pelo pensamento, né? Pelo psiquismo do indivíduo, sacou? Então, às vezes, em especial, não sei como que é atualmente, mas pelo menos a minha experiência não é tão boa em relação à galera da odontologia, né? Quando eles não incluem o aparelho manducatório, né? Quer dizer, eles incluem falando do dente, né? Mas para mim, eu acho que é muito raso falar do dente, porque o dente é só a parte que eu enxergo, né? A parte que se sente é muito mais profunda do que o dente, né? E aí, às vezes, o cara tá ali com dor na cervical e o cara tá insistindo, como eu já vi, aparelho. Beleza, mas o cara precisa abrir a boca, né? O cara precisa fazer alguma coisa. Aprender a cantar. Às vezes, é uma outra coisa que você inclui no tratamento dentário e fala, ó, tá aqui, você vai cantar por 2 meses no coral da igreja. Pô, entendeu? Ou você vai comer só sanduíche, porque aí você vai obrigar ele a abrir a boca. Entendeu? Ou você vai, tipo assim, você vai fazer 15 sessões de alongamento. Tipo o dentista passar mesmo. 15 sessões de alongamento maxilar. Língua na ponta do queixo com a boca aberta. Entendeu? Durante o tratamento. Questões assim. Mas a gente já está numa vertente muito grande com isso, mais pelo estresse que a população está vivendo, né? Assim. Que são as especialidades de DTM. Mas também a ortodontia hoje tem caminhado muito para o fundo, né? Muito importante. E tem muitos estudos falando, principalmente de respiração, né? Você realmente faz patologias da coluna, posturais, né? Pisada. A pessoa que... Meu, é muito louco isso, cara. A gente vai fazer um estudo sobre isso juntos aqui, nos outros modos, mas essa questão correlacional das tensões corporais. Estou falando disso porque é tensão, gente, é tensão. Sacou? Tipo assim, a criança que tem uma dificuldade de se comunicar por uma questão, às vezes, morfológica do aparelho manducatório, ou por fala, ou por questões de castrações, blá, 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 tudo isso vai refletir na postura dela, sacou? Eu fiz um curso semana passada, e falava exatamente disso, tipo, e o dentista trouxe um caso, tá tudo doido, que a pessoa sentia muita dor, tipo, na face, e ela falava que estava sentindo dor aqui e tal, e aí ela fez tratamento de canal em um dente, aí não passou a dor, aí fizeram uma extração do dente, colocaram um implante, aí a pessoa voltou 3 meses depois, cara, eu tô com a mesma dor, aí passou pelo processo de fazer o canal em outro dente, fez a extração e colocou implante, até que essa pessoa procurou um especialista em DTM, e na verdade ele estava com nódulos, assim, tipo... Outras coisas. De tensão, era outro problema na TM, na verdade. Sim. E aí ele perdeu 2 meses. Porque ele foi um dentista que, na verdade, não pensou no todo. No contexto todo. Essa questão do fono é muito legal, tá? Então, isso que a gente está conversando aqui... É uma profissão muito desvalorizada. Ninguém fala. Tipo assim, tem uma importância, inclusive, tipo assim, nos hospitais, assim, como eu estou atualizado mais da questão infantil, as crianças precisam muito de fono nos primeiros dias. Muito, muito. Tipo assim, tem pouquíssimas fono na rede pública, porque o aparelho manducatório é a primeira comunicação da criança, sacou? Então, ela já traz autenticamente a capacidade de sucção, correto? De chupar, de sugar. E essa dinâmica, se tiver um supervisionamento durante os primeiros dias de vida com crianças, com processos mais profundos, você consegue dar qualidade de vida para elas que pode refletir na vida adulta, entendeu?
Porque você está oferecendo para ela pequeno. E são exercícios das coisas mais bobas, gente. Assim. Você fala, nossa. Na odonto também a gente faz a panectomia, né? Quando a criança não consegue pega, né? Aí sim, precisa não pegar, né? Aí recebe muito médico que aquele bebê, nossa, não consegue mamar, fazer panectomia, indicação de panectomia. Aí você chega lá, você vai ver o bebê, bem, não, essa criança não precisa fazer panectomia. Ela precisa ir numa enfermeira, alguém que ensine a mãe ou alguma atividade, alguma coisa. Que já tem até um nome para isso, que é a consultora, aí, né? Você vai lá, corte a língua da criança, porque vai, de certa forma, crescer. Mas, assim, não vai ser o que vai... Não vai ser, e assim, é muito delicado. E muito interessante que a gente perceba que, às vezes, por que isso tem que refletir? Como eu convidei vocês no início para se sensibilizar ao tema de agora. O seu papel de educador corporal. A pessoa chega na sua escola, a pessoa está encontrando em você um referencial de apoio. E a pessoa ela tem uma dinâmica muito ampla, né, de corporal. E é importante que você dimensione isso para além de uma coisa só específica. Como, por exemplo, eu estou vindo no yoga porque eu estou com uma bursite, ou com uma dor na lombar, ou com uma dor no ombro. Aquele corpo, ele é muito amplo, tem todas essas coisas que nós estamos falando desde o início do curso, e tem isso aqui que a gente está falando agora, entendeu? Eu quero na realidade, tirar o estigma, se é que ele existe, mas se ele existe, tirar ele em relação ao professor de yoga ser uma pessoa tipo, pouco instruída, sabe? Pouco preocupada com anatomia, tá ligado? Pouco preocupada com lesão, pouco preocupada com a particularização. Sabe essa coisa do generalismo das práticas de yoga? Que é você, na realidade, chegar e ter práticas de 50 minutos, 60 minutos dentro de um protocolo? Eu vou oferecer um protocolo para vocês. Tá tudo bem, eu acho que o Vence está tentando desligar ali. Ué, do Vence? Ele tá com fome. Então, bom, a tentativa de não entrar tanto em discursos políticos ou mais profundos sobre questões sociais, o corpo vem desse espaço de conflito, que é o conflito social, entendeu? Recentemente eu vi um cara falando na TV, né? Ele falou assim, bom, um lugar que tem muito hospital, tem muito o quê? Doente, né? Então, um lugar que tem muitas igrejas, muitos centros, muitos lugares espirituais, é um lugar que tem muito o quê? Pessoas que estão se sentindo adoecidas espiritualmente, né? Procurando ajuda, né? Então, é muito interessante isso, sacou? As pessoas estão num mundo social ali, colapsado, elas vão chegar na sua escola, no seu espaço, nas suas aulas, no seu projeto social, o seu tio, o seu primo, a sua mãe, as pessoas ao seu redor. Elas estão dentro desses espaços patológicos que nós estamos falando aqui, e você também. Então, é meio que, tipo assim, tanto autocuidado, quanto preparar-se para a janela que você vai abrir para o outro acessar uma informação. Entendeu? Quando você oferece a prática. Quando você tira aquela ideia. Porque eu acho um pouco pretensioso hoje em dia, sabe? Mas eu gosto dessa afirmação, de tirar o eu limitado por eu ilimitado. Como que eu faço esse trânsito? Oferecendo ferramentas de autoobservação. A respiração, o udrish, a manifestação do asana, a sensação, a contração, entende? O engajamento, né? O centramento, o protocolo, né? Que a gente vai trabalhar. Bom, captadores posturais, olhos, né? E as questões das convergências, dos defeitos de convergência ocular. Isso é interessante porque, às vezes, a pessoa com miopia, sem óculos, ela não vai ter uma boa postura, tá? Ela vai ter um compasso diferente. Ela vai ter um recuo no compasso, você acredita? Tipo assim, ela vai pisar, mas tem um tempo para o cérebro processar aquela... A depender do tamanho da miopia, ele vai mudar completamente a caminhada dele. Então, você imagina que no passado, sem óculos, como vivíamos, né? Porque eram problemas oculares, são genéticos. E no caso de uma visão do ocular? Que é meu caso, só enxergo pelo olho. Bem, né? Não tem a visão direita. Eu acho que isso aí, cara, é muito desafiador. Eu percebo que na direção dificulta porque eu tenho uma visão de um lado e do outro, né? Sim. Mas assim, no caso... É desafiador isso. Olha só, o corpo muda. A minha irmã mais velha, ela não tem um olho. Ela perdeu um olho com 6 anos.
E ela totalmente diferente. O yoga ajudou ela demais, assim, o trabalho corporal, ela é professora de yoga, né? Ela tem um trabalho corporal super legal, ela é artista aqui de Brasília, mas você vê, sim, você percebe, e ela mesma fala, né? Como que ela, tipo assim, até nos trabalhos de ensaio, tem que saber trabalhar com ela, entendeu? Porque se você passa do lado onde ela não pega, você esbarra nela, ela esbarra em você no trabalho corporal, entendeu? Então, o cara que vai trabalhar também tem que ter o lado de entrada, influencia demais. O companheiro dela tem 3% de visão em um olho e 5% no outro. Assim, você fala, o tempo da passada dele, e às vezes, é lógico, cunhado, né, o nome já começa com esse para sacanear o outro, né, então o meu papel é sacanear ele. Aí eu solto um pouquinho, né, quando eu solto um pouquinho, aí ele fica altivo, ele faz assim, com o peito, ó. Entendeu? Tipo assim, porque não vai adiantar ele fazer assim, ó, que ele vai cair, parceiro. Ou ele reage, ou ele não reage, entendeu? Então, tipo assim, a leitura corporal dele não é de recuo quando eu libero, é de ataque. Aí ele pega a varinha e pá, pô, pô, pô. Então você vê como, olha assim, a demanda ela gera uma outra demanda, entendeu? Ele é comunicativo, pá, pá, pá. Então tem tipo outras funções, o tom de voz, entende? O jeito de se colocar, é super diferente, assim. Eu tive uma aluna por anos que era totalmente cega. E ela era a melhor aluna para estabilização. Assim, ela era um espetáculo. O alinhamento, a consciência corporal dela, mão na linha do ombro. Ela sabia que a mão era a linha do ombro. É igual a nossa terapeuta, sabe? A gente tem um toque muito diferente. E eu já vi aí, tem uns casos muito legais, né? Tem uns profissionais muito bons, né? É isso aí, a percepção, né? Ela ganha novos espaços. Bom, o pé, como a gente falou, né? O captador postural, o arco normal, né? O peso está distribuído nesse eixo, né? Tanto para trás quanto para frente. E esse elásticozinho vermelho que vocês estão vendo aqui são essas forças de interação, né? Entre as fáscias. Já na fáscia podal, trabalhando, porque quando você aperta o dedão no chão e o calcanhar no chão, o meio do pé entra, né? Você aperta o arco interno do pé, puff, e aí ele achata. Quando ele abaixa, ele dá essa força de elevação. É o lance do tornozelo. Tipo assim, o tornozelo é o grande vetor essa mola de elevação que a gente falou. Por isso que eu brinquei e falei, o corpo humano flutua sobre os pés. O corpo humano flutua sobre os pés para manter a nossa função bípede de harmonia entre as três massas de equilíbrio que precisam ser equilibradas. As três massas são quadril, tronco e cabeça. Beleza? Então, tudo vai girar em torno postural de equilibrar as três massas. Quadril, tronco e cabeça. Então, durante a sua instrução, durante o seu processo de tomada de consciência com o seu aluno também, você tem que oferecer elementos para que você lembre. Opa, quadril, tronco, cabeça. Então, a instrução, a narrativa e a tentativa de fazer ele perceber o corpo dele através desses alinhamentos. Isso vai influenciar no guerreiro, isso vai influenciar, inclusive, nas posturas de solo, enfim. Bom, então, o aparelho manducatório é o sistema estomatognático. Identifica um conjunto de estruturas bucais que desenvolvem funções comuns, tendo como características constantes a participação da mandíbula. Como todo sistema tem características que lhe são próprias, mas depende do funcionamento, ou está intimamente ligado à função de outros sistemas como o nervoso, circulatório, endócrino e em todos em geral, porque não constitui unidade separada do resto do organismo, mas integra estritamente a ele. Tanto nos estados de saúde como nos de enfermidade, o sistema estomatognático pode influir sobre o funcionamento de outros sistemas, digestivo, respiratório, metabólico, endócrino. Toda análise da postura da coluna vertebral, da posição da língua e das articulações deve ser complementada por uma análise oclusal, feita por um cirurgião dentista. Eu estou arrumando trabalho para vocês, hein? Mas vocês também podem arrumar para mim. Nos cursos, nos eventos, vocês falam, olha, estou fazendo um curso de yoga, o cara fala de aparelho manducatório, velho. Muito louco, cara. Vai lá, e vai. Vão ser uns 3 clientes, né?
Bom, mas a questão da oclusão, tá? Você precisa fazer um exame de oclusão. Todos vocês aqui. Eu fiz o meu escaneamento de oclusão e depois do escaneamento, estou fazendo o meu refinamento, né? E aí, nesses últimos 2, 3 anos, eu estou, cara, pelo menos metade das minhas dores cervicais, das minhas dores de coluna reduziram por causa dessa placa querida que eu uso, né? E eu uso o dia todo, já tem quase 2 anos e meio que eu estou com ela. A gente se amando, né? Já quebrei, o dentista me chama de comedor de placa, porque eu detono as placas. Se eu mostrar para vocês aqui, ela tá já do lado de cá, não tem nem 2 meses. Trac. E quebra mesmo. E eu boto a castanha na boca, quando eu vejo, já é a placa. Sacou? Aí para, tiro. Então, mas eu percebi toda a distribuição e as redistribuições, fui fazendo trabalhos pessoais na minha coluna, e eu, assim, cara, é revolucionário, tá? Tipo assim, anos de prática, fazendo todo tipo de exercício, fisioterapia, RPG, mas o que resolveu foi uma revisão de oclusão e uma percepção de como estava o meu ATM, uma ressonância magnética. Lógico, aí com isso eu desenvolvi uma artrose, né, nível 3, nesse queixo de cá, né, nesse maxilar, então melhorou já muito a minha vida. Eu vou fazer Ótimo, pode crer, viu? Eu e todo mundo aqui. eu não sei mesmo. Mas eu Né? Então, Demora? trata-se de... Não demora não, porque eu tô ficando velho, hein? não vou demorar. E eu quero ficar bonito antes de morrer. Trata-se de uma via de 2 mãos, pois existem problemas posturais que convergem para a oclusão e ATM. É o que defende o fisioterapeuta chileno, o Mariano Rocabado, né? Rocobado, que é a referência para a gente aqui. Não, a relação cêntrica do ATM da linha média esqueletal depende de uma relação cêntrica crânio-vertebral. A anteriorização ou posteriorização da cabeça modificará a oclusão. Ou seja, isso aqui, ficando para trás, isso aqui, isso aqui. Aquele pescoção para frente. Então, principalmente esse, né, que eu acho que é atualmente o pior, é esse de cair e fazer a protusão para frente. Né? Porque seria melhor que você caísse e recuasse. Beleza, tudo bem, até aí eu posso daqui partir, mas soltar aqui, soltar a frente, é tipo dobrar a folha, né, cara? Mesmo, dobra a folha e lá em cima deixa a folha, ela vai machucar. Então, tipo assim, você vai ensinar a Hatha Yoga e vai ficar preso à Virabhadrasana 2. Mas você pode não ficar preso à Virabhadrasana 2. E na jornada que a gente vai fazer agora até o final desse módulo, a gente quer chegar em você aprender, ou pelo menos se sensibilizar, de customizar a sua prática. Como que você vai customizar a sua prática? Pode ser que você perceba determinadas questões posturais em um aluno e possa oferecer para ele determinados asanas que vão favorecer, por exemplo, o alinhamento cervical. Entendeu? Dandasana. Né? Se você corrige ele em determinadas posturas, se você faz refinamentos em determinadas questões, você pode começar a colaborar ele. Por exemplo, a Liz, a aluna... Quem já fez a aula aqui à tarde? Ninguém, né? Você fez, né, com a Liz. A Liz tem 10 anos, está fazendo 11 anos hoje, eu acho. Os pés dela são assim. Entendeu? Ela está assim com os pés. Então, a gente está trabalhando para ela arrumar o pé dela. O fato dela ser assim, cara, coloca ela no Adho-Mukha, que deixa o quadril dela todo colapsado. E aí ela já está com a coluninha toda colapsada. A lombar, entendeu? Então, ela estuda muito, ela é jovem cientista, entendeu? Fica estudando. Então ela chega aqui, olha a pergunta dela para mim. Que horas que acaba a aula? Todas as aulas, eu falo ali, acaba às 6h15, 6h30. Aí na última eu falei, por que você está com pressa? Você tem compromisso? Ela, não. Aí ela falou, você tem que... A conversa dela, você tem que lembrar que para eu lembrar um negócio de química, de matemática, sei lá. Você já estudou não sei o quê. Ela falou o nome de conteúdo de matemática. Entendeu? Tá fazendo a aula e já na mecânica do... Então, tipo, todo assim, né? Para estudar, eu acho que é isso, né, cara? Porque a coluna tá assim, né? Enfim, aí fica com as pernas soltas, né? Que quem estuda assim não fica assim alinhadinho, né? Solta as pernas, né? Então, isso tudo vai moldando, cara. Moldando. Bom, isso aqui, né? Então, no eixo A, você tem a harmonia, né? Então, você vai ganhando as desarmonias daquelas curvaturas, da cervical e da lombar.
correto? Na B, você já percebe que na lombar aumentou. Na C, ele praticamente sentou em cima das vértebras da lombar, muito comum. Na D, né, ele faz um movimento mais diferente do C, né? Ele projeta as escápulas à frente e o bumbum fica empinado atrás. E na E, essa posição chapada. Então, aqui você tem muito claramente, né? Na letra E, né? A gente brinca que fala o jogador de futebol, né? Deu todas as curvas. Ele perdeu as curvas, né? O cara que joga muito futebol, ele vai fortalecendo tantas musculaturas e vai diminuindo tanto essa posição para poder manter esse eixo, né? De pancada, de força, de usar o membro inferior para fazer a pressão que ele reduz, né? Então você vê o abdômen dele super forte, mas um pouco glúteo, né? O glúteo é duro, firme, tá ali, mas a curvatura reduziu, né? E aí você tem aqui na letra C, o C aqui, né, muito comum as pessoas que têm muita gordura no tronco, né? A obesidade faz muitas pessoas ficarem aqui na letra C e D, né? Porque vai encaixando para poder não deixar esse peso todo no joelho, todo no quadril, vai encaixando a coluna para, enfim, controlar, né, o desequilíbrio ali. E, enfim, queixo, cabeça, e aí você tem várias questões aí que podem influenciar. As assimetrias têm relação com a lateralidade, né, o ombro mais baixo, né, o captador ocular, rotações homolaterais, né, pés, rotações contralaterais, perna curta, né, ou seja, a tendência da gente lateralizar, né, pousar o corpo sobre alguns dos lados, a tendência da gente reclinar a cabeça para olhar para baixo e não ficar olhando, colocando a cabeça, por exemplo, nessa posição, o olhar, aí antigamente as pessoas falavam assim, né, eleva o olhar na linha do horizonte, né, os modelos quando faziam aquilo lance da reguinha, né, que ele ficava levantando o queixo, e o cara levantava o queixo, exatamente para, opa, vai, cresce, tira essa posição de soltar, porque se você soltar, você vai influenciar lá embaixo, né? Eu vou mandar para vocês imagens sobre essas inclinações da cabeça e os pesos, né? Um exemplo aqui, né, os equilíbrios dos ombros, né, vai gerar uma desarmonia no quadril. Então, quando você estiver fazendo uma árvore, um Tita Rasta Padangustasana, quando você estiver fazendo aqui a elevação, né, os quadris, você olhar para o aluno e perceber que o aluno pode estar dando preferência para uma tendência postural dele, de ônibus, de jogar num quadril. Então, quando ele vai fazer, ele faz isso aqui, aí ele joga. Mas o eixo está aqui, entendeu? Só que ele tem um comportamento de jogar do lado, ou às vezes porque carrega criança, ou uma bolsa, ou mochila, entendeu? Ou está na postura e faz isso aqui, né? Entendem esses ajustes de coluna? Então, pé, você olha para o pé do aluno, não está assim, arruma o pé dele. Putz, aqui o cabo. A única mulher que eu tenho que consertar isso por causa de bolsa. Aqui é a rainha das bolsas, né? Muito. Eu tiro uma foto, ela tá assim, Assim. na parede lá. O que é isso, professor? Aí eu olho para a bolsa da minha mochila. Eu falo, caralho. É porque carrega muita coisa, né? Também tem água, tem lencinho, tem coisas de uso do dia a dia, comidinhas, né? Aí. Mas eu fiquei com isso, olhar quando eu era novinha, tipo, 12 anos, eu só fiquei exato, saiu feito. Aí hoje em dia, eu faço hoje em dia, estou me citando na faculdade. Aí pra subir é sempre mais difícil pra mim, porque não faz lá em cima do pé, todas as coisas que eu boto não faz, aí subo top e já cai. Exatamente, é o que ele falou. Você compensa. Você bota a bolsa pesada aqui, aí ele cai. Aí você tem que puxar. Aí você puxa, você joga no quadril pro outro lado. É porque aí é elásticos, né? botar o peso no pé para poder compensar. Aí você olha e fala, você leva a bolsa se gastando, né? Agora só usa mochila para trabalhar nele, porque carrega muita coisa, porque ele distribui. É correto, tá mochila. Eu era na escola, lembra da escola, aquela mochila? Era compra, não era aquela jeans, feia pra caralho, mochila suja. Eu fazia na companhia. Não fazia nada, ninguém botava mochila dos dois. Várias pessoas que fizeram estilinho estão no fisioterapeuta hoje. Quase todo mundo que faz estilo vai para o fisioterapeuta nesse sentido. Vamos lá. Bom, então é importante vocês lembrarem que quando o ombro muda, essas estruturas de faces e tensões dentro do quadril também vão mudar para manter a estrutura que você está desequilibrando em cima dentro de uma ideia de equilíbrio, né? Ó. Não só no plano, né, sagital,
mas também nos planos, onde você dá preferência por ficar com um ombro à frente do outro. Um leve giro, entendeu? E tem que observar, porque quem pilota, quem dirige muito carro tem tendência. Porque o carro vai te levar a ficar sempre com esse ombro para frente, ó. Então, não é? Ó, esse aqui você põe, o outro você relaxa, ó. Ó. E esse ombro aqui para frente, 2 horas, 3 horas, 20 dias, a galera do Uber tem tendência a isso aqui. Traz a estrutura pro eixo. Ó, alta simetria. É um vício que você vai adquirindo, né? Porque eu observo muito a Alice. Ela, eu não sei se ela é extra, ela usa sempre as suas mãos. Ótimo. Porque ela ainda não tem esse vício que a gente tem. Aí ela faz negócio com a mula, depois está fazendo, pintando com a outra. Ela pega o lápis aqui perto dessa hora, começa com ela. Está perto dessa, ela faz. E fica bem igual, assim. Sim. Mas vai vendo. Ao passar dos anos, ela vai entrar na escola, eles vão dizer qual lado que é para ela escorar na cadeira. Que vai ser o lado direito, provavelmente, as cadeiras. A não ser que ela seja... Por isso que as bancadas... Por isso que na escola nova, nessas escolas mais modernas, enfim, nas escolas melhores, é a bancada reta. Ou mesmo nas políticas novas de inclusão, é reta. Entendeu? E 2 crianças juntas na bancada reta. Não de um lado, porque até do outro lado você direciona. Isso é muito louco. Isso é muito... E é ruim para o ombro, e a gente também faz isso com o quadril. Sabe como? A gente senta na cadeira e joga uma perna para frente. Estica mais a direita que a esquerda e senta um pouquinho no glúteo direito. Estica a esquerda, ou só cruza uma. E faz isso o tempo inteiro. Então, a gente está o tempo... Motoqueiro, a galera de moto, joga um bumbum para um lado para relaxar um lado. Troca o isco, principalmente, não é? Viagem longa. Entendeu? Ih, meu irmão, tipo assim, imagina você andando de moto torto. Você tá fazendo exercício físico aqui, ó. Aí que você passa do lado, você tá assim. Aí você olha assim, né? Bom, tratamento da posturologia, avaliação postural dos captadores posturais. Provavelmente você não seja tecnicamente capacitado para isso. Se você perceber que a situação do seu aluno, para ele sair do eu limitado por eu ilimitado, passa por isso aqui, não seja, né, egoísta. Compartilhe, fale para ele, não fisioterapeuta, verificar a postura, verificar esses captadores, porque pode ser que isso seja muito benéfico para ele, entendeu? Em vez de ficar, tipo assim, colabora com a busca dele, mas a depender do caso, tem que fazer algumas questões, né? E é legal também a pessoa ser avaliada por um profissional, porque complementa a sua anamnese. Principalmente se você estiver atendendo alguém em particular, fazendo um trabalho individual, entendeu? A Mari, a primeira aula que eu fiz com ela estava na criança e ela falou, nossa, você sobe mais devagar. E ela foi procurar e eu não fiz isso. Aí, viu? Não, eu tipo assim, é muito... Não tinha. Tô aqui. Tô aqui. Então, ó, recalibração do sistema postural. A gente chama de recalibrar, é como se você enchesse os pneuzinhos, sabe? Um carro que está com 4 pneus meio torto. Quando você calibra os 4 pneus, você estabiliza ele na linha, certo? Então, a gente precisa recalibrar os captadores posturais. Então, olha na postura que você está falando para a pessoa, então você pede a pessoa, olha em 45 graus, olha no horizonte, de alandar a banda, porque de alandar a banda é um fator postural, olha a diferença, sem de alandar a banda. Onde alandar a banda? Ó, já encaixo. E você vai no fisioterapeuta, no RPG, para o cara arrumar sua cervical, ele vai fazer o exercício de fazer para você. Isso aqui, ó. 10. Ele quer que você pegue a vértebra lá atrás, que está toda para frente, retifique ela. E a gente faz isso, se a gente conseguir fazer no yoga, a gente está fazendo RPG o dia inteiro no yoga. Está arrumando, organizando, criando essa estrutura. Então, recalibrar o sistema postural, hein? Bota isso na sua lista de propostas de trabalho. Eu olho para o aluno e vou ajudar ele a recalibrar. Por isso que eu fico tão chato com mão, com pá da banda, rasta banda. Porque, às vezes, só do pá da banda e do rasta banda ser feito, você já faz o que está em cima, lembra? Honra biomecânica. Se eu aperto o pé direito, o resto do meu corpo vai funcionar. Faz sentido o que eu estou argumentando? O nome daquela matéria? Biomecânica? Que mexe muito com grau de... Eles ensinam isso que você está falando da base. Bioenergética? Bioenergética. Você faz o grau para que você entenda a... Apesar de lá falar de energia, ele fala de postura, né?
Você que entende que com a base bem feita, todo o resto do corpo se alinha. Ele fala lá que você mexendo na base, que a base é o que te sustenta, né? Então, que nem a respeito do Scrum. Você começa com a base para chegar no ponto final. Se você se respeita a sequência, você chega no ponto final com muito mais facilidade. Com postura. E aí, o energético é a mesma coisa. Trabalhar o grau de, se você ficar 1 hora trabalhando o grau, você sai com as pernas mortas. Inteligência orgânica, galera. A inteligência orgânica se dá em 2 momentos. Na exalação e na inalação. Na inalação, o que ocorre com o nosso corpo? Quando a gente inala, a gente está pegando o que está fora e colocando para dentro. Beleza. E quando a gente exala, a gente está pegando o que está dentro e botando para fora. Essa é uma relação. Olá! Mas presta bem atenção numa coisa. Não é tão complexo. Há uma energia centrípeta, há uma energia centrífuga. Há uma energia que vai para dentro, há uma energia que vai para fora. Essa energia, para se equilibrar, ela precisa de um espasmo. Correto? Olha só, uma está indo, a outra está voltando. Uma está indo, a outra está voltando. Aí eu estou empurrando a Celeste, ela está me empurrando. Eu estou empurrando a Celeste, ela está me empurrando. É necessário que haja um equilíbrio entre essas forças. O que ocorre ali? Ocorre que esses espaços precisam encontrar um campo elétrico, um campo vibracional, sacou? E a gente já consegue fazê-lo porque existe uma inteligência biomecânica, sacou? E o que a gente precisa oferecer? Essas 2 situações. Uma situação de ação consciente e uma situação de relaxamento, de pausa consciente, sacou? Bom, então a recalibração do sistema postural através dos ajustes dos captadores alterados, exercícios para os olhos, palmilhas, encaminhamento para tratamentos de oclusão, tratamentos de ATM, cicatrizes patológicas, desbloqueios articulares, RPGs e outras técnicas de cinesioterapia. A questão das cirurgias, dos cortes corporais, tem um fator também predominante se for ocorrer no tronco. Uma pessoa que fez mastectomia, ela vai ter dificuldade postural. Porque depois do processo de mastectomia, por exemplo, ou mesmo de uma cirurgia de intestino, de cortes no peritônio, ela vai precisar de rever as posições dos trilhos anatômicos. Porque muitos dos cortes cortam os trilhos. Quando os trilhos são cortados, a eletricidade fica interrompida entre eles. E então é necessário que ela seja refeita. E ela é refeita através de exercícios de cinesioterapia. Yoga é cinesioterapia. Entende? Quando você oferece para o aluno um trabalho gradual por kramas para ela trabalhar essa região do tronco, com um krama anterior à anahatasana, porque você está apenas em criança, abrindo o ombro, respirando e ela está ali trabalhando, você está dando para ela condições dela sair daquele eu limitado e ilimitado que a gente está falando. Entendeu? Não tem muita promessa aqui, Silvio Santos, não, tá? Assim, não é o eu ilimitado que agora eu vou. Não. É o eu limitado agora que você está vivendo melhor. Você tem um pouquinho mais de qualidade de vida. Você está dormindo melhor. Você está se enxergando como alguém um pouco mais saudável do que você estava antes, sacou? Porque senão fica parecendo uma promessa, né? O eu ilimitado. Qual é o ilimitado esse? Ilimitado em relação ao que te limitava, né? Então, aí aqui tem uns linkzinhos simples para vocês darem uma olhada, várias informações interessantes. Depois vocês dão uma olhada nesses vídeos. Tem um vídeo de tensegridade muito bom, tem os modelos de tensegridade, como a Pamela falou. Nesse primeiro link, vocês veem vários modelos de construção e de relação com as tensões. Então, quando eu falo para vocês assim, entendo a fáscia como uma comunicação elétrica pelo corpo todo, nós estamos dizendo que existe alguma coisa que conduz essa eletricidade. Essa eletricidade é conduzida por uma sigla chamada MEC. Ministério? Não. Meio extracelular. Entendeu? A energia circula no meio extracelular. Tem a célula, certo? E tem o meio fora da célula. São os meios líquidos, né? São os locais onde circulam. Então, os líquidos que circulam nas fáscias, no sangue, que circulam através da linfa, né? Da linfa, do tecido sanguíneo. Então, dentro dessa fáscia, entre essa fáscia e outra, tem uma troca elétrica. Essa MEC, ela gera uma descargas, né? Descargas que fazem com que a gente consiga, inclusive, pegar determinadas regiões do corpo que estão com determinada carga bioquímica e transferir para outras.
através do quê? Através das próprias contrações que o corpo faz enquanto caminha, enquanto faz as coisas do dia a dia. Veja, há teorias ainda sobre a possibilidade do corpo metabolizar por meio dos músculos. Não só a ideia de que era aquele metabolismo do fígado, metabolismo, lembram? Ciclo de Krebs, produção do glicogênio, sacou? Aí você fala, opa, quer dizer então que há uma digestão mais ampla do que a estomacal. Ou seja, biomoléculas são produzidas, lançadas nas extremidades periféricas do corpo, e elas começam a participar ativamente do que você chama de movimento. Não só o que você come. Há comida em você, ainda que você não coma, digamos assim, você é a própria comida, como a Upanishad fala, né? Fala que nós somos um corpo feito de comida. Entendeu? Se você é um corpo feito de comida, a única forma de tratar você é comendo. Né? Ou seja, você come coisas que te façam bem. Ou seja, você é e você vai ser devolvido como comida também. Quem está em casa, quem está aqui, quer fazer alguma pergunta? Não tem ninguém em casa. Estão todos aqui hoje, gente, que alegria, hein? O Gabriel disse que está... Ele mandou uma mensagem. Perguntas? Vamos conversar sobre isso ou não? Isa, considerações? Amanda? Sueli? Perguntas, Ellen? Nada? Não? Eu quero alimentar minha fáscia, né? Então, por fim, gente, presta atenção. A integração dos movimentos, da tensão. Olha só, eu vou levantar o meu corpo aqui. Toda vez que eu faço esse movimento, são as distribuições. Eu não preciso mais levantar meu corpo dentro de um plano só. Entende? Subiu. Tipo assim, porque nosso corpo, para andar nos eixos, como diziam os nossos avós, precisava de um polimento, sacou? Então dizia, faz assim, faz assado, é assim, é assado, é assim que faz. Então a experiência corporal fica sempre restrita aos ambientes sociais. Então a etiqueta do corpo. Você não pode andar assim na festa. É? Você até pode, né? Você até pode, mas aí tipo assim... Percebe? É porque o que é cômico, o que é humor, o que é brincadeira, de salto. Tipo assim, tudo que é... O corpo é uma fonte de riso, de brincadeira. Olha os devaneios aí dos gregos e blá, blá, blá. Então, tipo assim, legal, todo mundo tá assim, né, ajeitado, né? Parece que sou civilizada, né? Assim, botou a roupa e tal. E tá tudo bem você entender esse campo, mas no campo corporal, ele é imaginário. O corpo não tem culpa de nada, ele não pesa nada, não pesa sobre ele. Na psicanálise, a galera, quando você começa a estudar um pouco das escolas, tipo assim, ele fala assim, a pulsão vai sair, nem que seja, como o Freud fala, essa pulsão vai sair nem que seja por uma fervilhar de dedos. Entendeu? Vai sair, o corpo precisa liberar essa pulsão. E o que acontece? Quando você administra essa relação mente-corpo, você está fazendo uma ginástica. Então, o aluno está na sala de aula, ele está respirando, ele está tomando consciência, ele está preocupado, ele está relaxado, ele está ansioso ou ele está entregue. Então, tipo, essas emoções não tem uma ideia de sair castrando emoção, vamos dizer, não se sinta assim. Na realidade, sente o que você está sentindo e acredita, porque além da biomecânica, ainda tem... Se a biomecânica é garantida, imagina o que está por trás da inteligência espiritual, inteligência cerebral. Sacou? Se está garantido que eu vou caminhar na Terra, gente, sem que ninguém me ensine, caramba. Entendeu? Por que você acha que tem que ter alguma regra, alguma coisa, ou alguma ideia que vai, de algum modo, tipo assim, né, te dizer como que é para você viver, ou te dando uma restrição? Vou encerrar, a gente faz um lanchinho para a gente voltar, tá? Tem café, aproveita que hoje tem café, viu, gente? Um protocolo de exercício para fazer, que vocês iam falar. Não, Faça aí treinar da seguinte forma, pela educação física, vista pela educação física, pela educação física. Uhum. Que passa a treinar